Turma, na aula passada eu te ensinei a montar uma cama. Quem diria, hein? Eu juro que eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas é a mais pura verdade. Agora, a gente também tem que entender que canal AFD é cultura. De toda forma, o objetivo da aula passada era ressaltar a diferença física, cronológica e conceitual entre essas duas fases de juntas parafusadas. A fase da montagem e a fase da operação. E eu espero que eu tenha conseguido fazer isso com o exemplo da cama. Agora, nessa videoaula eu quero usar um outro exemplo prático que também é um produto que faz parte do nosso cotidiano, um veículo movido a motor de combustão interna. Então a gente vai tomar como exemplo justamente a linha de montagem desse motor de combustão interna. Vocês sabem que dentro de um motor existem diversos componentes, inclusive muitos deles são unidos através de parafusos, porcas e arruelas. E daí durante a fase de montagem do motor, os diversos parafusos, as diversas arruelas, as inúmeras porcas e as chapas são unidas e acabam formando diversas juntas parafusadas. Então, nessa fase de montagem, a gente espera que esses parafusos não falhem por escoamento ao receberem o aperto. Bacana, então eu sei que vocês já entenderam isso, e inclusive essa seria a fase correspondente à cor verde do slide. E vocês têm que concordar comigo também que durante a fase de montagem o motor não está em funcionamento, correto? Agora, depois que o veículo está pronto, ele normalmente é enviado para uma concessionária e a gente espera que ele seja vendido. E ao ser adquirido por uma pessoa, no momento em que essa pessoa sair da concessionária com sua nova posse, muito provavelmente o motor do veículo vai entrar na fase de operação. Agora, eu não estou dizendo que é só no momento da venda que o motor vai ser ligado, porque para o veículo chegar até a concessionária, esse motor com certeza entrou em serviço anteriormente. Agora, durante a fase de operação, a junta parafusada tem que estar apta a entrar em condições de serviço e eventualmente receber a ação de forças e momentos externos e operar com segurança. Eu digo eventualmente porque não necessariamente ela será constantemente operada. E quando eu falo ela, eu estou me referindo à junta parafusada. Porque no caso do veículo, a junta parafusada do motor, por exemplo, ela vai ficar inoperante durante uma boa parte da sua vida útil. Mas isso não quer dizer que o veículo, que o motor e que as juntas parafusadas não estejam aptas a serem utilizadas durante toda a sua vida útil. E turma, quando a gente começar a estudar as juntas em operação, a gente vai entender que parte desses esforços será absorvido pelos parafusos e a outra parte pelas chapas. E a gente também vai estudar quais são os possíveis modos de falha presentes na operação de juntas parafusadas. Agora, a videoaula de hoje faz parte do tópico 2 da aula, que versa sobre a montagem de juntas parafusadas. Então, nessa e nas próximas videoaulas concernentes e participantes desse tópico, nós vamos tratar exclusivamente das ações, características e dos detalhes envolvendo a fase de montagem das juntas parafusadas. Mas é claro, essas juntas têm que ser projetadas e montadas de tal maneira que elas resistam aos esforços que estarão presentes durante a operação. Então agora, só nesse slide dessa aula, eu vou rapidamente comentar com vocês quais seriam os 3 tipos de uso de operação que nós estudaremos aqui no curso de parafuso de fixação. Inclusive, eu pensei em colocar o slide em roxo para guardar semelhança com as cores que eu usei agora há pouco, mas eu fiz esse teste e o slide ficaria esteticamente inviável para que vocês pudessem apreciá-lo. Então, turma, em situações gerais, as juntas estudadas nessa disciplina estarão sujeitas a 3 tipos de solicitação. E em cada tipo de situação, elas deverão evitar algumas falhas específicas. Então, nós teremos juntas parafusadas sujeitas à ação da carga axial simétrica, que eu chamei carinhosamente de caso 1 de solicitação. Inclusive, nesse slide, vocês conseguem perceber que nós temos um eixo de transmissão de potência. No lado esquerdo, na verdade, na extremidade esquerda desse eixo, nós temos uma engrenagem cônica. E vocês vão estudar isso em Elementos de Máquinas 2, que engrenagens cônicas transmitem forças tangenciais, radiais e também forças axiais. E vocês vão perceber aqui no rolamento número 2 que nós temos 2 chapas, uma chapa colorida na cor azul e outra chapa colorida na cor salmão, não sei, ou laranja, ou amarelo, não sei que cor é essa. E aí, de acordo com esse desenho técnico, nós temos essa tampa laranja, salmão, não sei qual que é a cor, montada por 4 parafusos M16. E aí, devido ao arranjo que esse sistema de transmissão de potência tem, essa força axial vai ser toda absorvida pelo rolamento número 2, que tecnicamente é chamado de rolamento bloqueado. Então vocês vão perceber que essa tampa estará sujeita a uma força axial simétrica, de tal maneira que cada parafuso, quando em operação, vai receber uma força externa igual. Agora, nós temos um outro tipo de caso, que são as juntas parafusadas sujeitas à carga axial, porém assimétrica. E aí eu apresentei para vocês esse sistema onde nós temos 2 chapas, e as chapas eu estou me referindo ao pé do motor, como sendo a chapa número 1, e depois nós temos a chapa de fixação, que eu chamei de chapa número 2, e esse motor está fixado à chapa número 2 através de 4 parafusos, que eu chamei de 2 parafusos A e 2 parafusos B.
Agora, se alguém inadvertidamente aplicar uma força de içamento somente no olhar de içamento da esquerda, vocês vão concordar comigo que todos os 4 parafusos estarão sujeitos primordialmente a cargas axiais. Entretanto, entre esses parafusos, as cargas axiais serão diferentes. Nós teremos parafusos que estarão mais solicitados que os outros. Mas, ainda assim, todos os 4 parafusos sujeitos primordialmente a uma carga axial. E esse tipo de solicitação que são as juntas parafusadas sujeitas à carga axial assimétrica. Eu chamei carinhosamente de caso 2 de solicitação. E para a gente terminar, nós temos juntas parafusadas sujeitas à carga transversal. E quando a gente tiver carga transversal, eu carinhosamente atribuí o apelido de caso 3 de solicitação. Vocês vão perceber que devido à ação da força externa e principalmente devido à disposição das chapas e dos parafusos, quando ocorrer as forças e momentos externos, os parafusos estarão sujeitos à carga transversal. E intuitivamente, mesmo que vocês não tenham tido acesso ainda à teoria, de como esses parafusos se comportam, vocês vão conseguir perceber que nem todos os parafusos terão a mesma força resultante. Então, nós vamos ter aí um trabalho bem interessante de primeiro descobrir quem é o parafuso mais solicitado, depois calcular a força resultante nesse parafuso mais solicitado e aí sim proceder com os cálculos subsequentes. Esses assuntos são respectivamente tratados nos tópicos 3, 4 e 5 do curso de parafusos de fixação. Então deixa eu te mostrar novamente o sumário desse curso para que você possa se localizar e entender onde estamos e como iremos progredir ao longo dessa jornada de compreender a fenomenologia de parafusos de fixação. Olha aí, então conforme eu mostrei para vocês agora há pouco, nós teremos aqui, na verdade eu falei isso para vocês anteriormente no início do curso, nós teremos aqui no tópico 3 a abordagem do caso 1 de solicitação, no tópico 4 a abordagem, o tratamento, o estudo do caso 2 de solicitação, daí quando a gente chegar no tópico número 5, nós teremos a chance de estudar o caso 3 de solicitação. Pronto, agora que você está bem situado, a gente vai começar finalmente a estudar os fenômenos que permeiam a fase de montagem das juntas parafusadas, hein? Não se esqueçam. Ô, gente, nessa foto que vocês estão vendo, temos uma ferramenta de montagem manual em contato com a porca. Para fazer a montagem, a gente aplica uma força manual nessa chave. Na verdade, sinceramente, para que a gente pudesse fazer uma montagem real, a gente precisaria primeiramente de ter as chapas aí, não é verdade? Então eu quero deixar claro logo de cara que essa figura aí é meramente ilustrativa e artística. Por quê? Caso se tratasse de uma montagem real, seguramente, além das chapas, nós também precisaríamos de uma outra ferramenta para ser acoplada na cabeça do parafuso, porque essa seria a única forma de aplicarmos o torque de aperto necessário. Então, essa força manual aplicada em um braço faz com que tenhamos um torque de aperto. E se eu aplico um torque de aperto somente em um lado, sem restringir o outro, o parafuso provavelmente geraria em falso, não é verdade? Bom demais. Então é o seguinte, espero que tenha ficado claro para vocês que na montagem o parafuso está sob ação de torque. E aí eu quero também que vocês passem a se acostumar, porque de agora em diante nós vamos chamar esse torque de montagem como torque de aperto. E ele será expresso pela sigla TAP. E daí, conforme já falamos, os parafusos comprimem as chapas. Essa força de compressão das chapas é chamada de força de aperto. Eu vou repetir. Eu sei que aí, nessa ilustração artística, não apresentei as chapas que estão sob compressão. As chapas vão aparecer logo mais no próximo desenho, não se preocupem. Ora, se os parafusos comprimem as chapas com uma força intitulada força de aperto, de acordo com a terceira lei de Newton, as chapas tracionam o parafuso com uma força intitulada força de aperto. E como de costume, eu vou colocar para vocês aqui uma legenda das variáveis que foram utilizadas nesse slide. Ô gente, então do ponto de vista dos esforços recebidos pelo parafuso, o resumo do processo de montagem é o seguinte: o parafuso, durante o processo de montagem, é um componente estrutural que está sujeito ao mesmo tempo à ação de torque e força de tração. E aí, gente, as especificações técnicas, assim como nossas expectativas, prescrevem que durante o processo de montagem o parafuso não escoe. E eu recordo mais uma vez que estamos tratando sobre parafusos que são montados e operados no regime linear elástico de cargas. Então, gente, o lance é o seguinte: fazendo uma breve revisão daquilo que a gente aprendeu em Resistência dos Materiais, nós sabemos que peças sujeitas a torque sofrem tensões de natureza de cisalhamento e peças sujeitas a forças axiais de tração sofrem tensões de natureza normal. Dessa forma, é inegável que o parafuso, durante o processo de montagem, seja um componente que está sujeito a tensões combinadas. E olha aí quem apareceu para esculhambar o slide, Tava tão bonitinho, mas é um recurso didático. Vocês se lembram dos sapinhos aí, das aulas iniciais de elementos de máquinas 1? Pois então, o primeiro sapo vai fazer uma pergunta que a gente fez em praticamente todas as aulas de critérios de falha. Porque ele quer saber como é que a gente faz para garantir que uma peça que esteja sujeita a tensões de naturezas distintas não sofra falha. E aí, nós vamos lançar a mão do mantra da disciplina de elementos de máquinas 1, que é: tensão atuante tem que ser menor ou igual à tensão admissível. Só que nós temos uma situação na qual temos tensões de naturezas distintas.
Uai, não tem problema. Então a gente calcula uma tensão atuante equivalente através do critério de von Mises e daí a gente compara com a tensão admissível. Então, vamos fazer isso agora. Ô, gente, eu vou deixar essa figura aí, que é mais simples, menos requintada, mas ela é clássica do ponto de vista de parafusos de fixação. Essa figura só tem um defeito, que é de não apresentar uma ferramenta sendo utilizada para restringir o movimento da cabeça do parafuso, porque nessa figura o torque de aperto está sendo aplicado na porca. E obviamente deveria ter uma outra ferramenta acoplada na cabeça do parafuso para evitar que ele gire em falso. Só que eu não posso falar absolutamente nada, não posso reclamar, porque se nessa figura clássica está faltando uma forma de restringir o parafuso, na minha figura artística faltava essa mesma ferramenta e também faltavam as chapas, hein? Então eu vou me limitar a respirar e explicar a aula, tá? Seguinte, o resumo é, durante o processo de montagem o parafuso é apertado com torque de aperto. Isso causa uma tensão de natureza de cisalhamento, que a gente denomina através da letra grega tal. Daí, o parafuso comprime as chapas com uma força de intensidade FAP, que nós vamos chamar essa força de força de aperto. Por ação e reação, as chapas tracionam o parafuso com uma força de igual intensidade, chamada de força de aperto. Obviamente, o parafuso, ao estar sujeito por uma força axial de tração, ele recebe a ação de uma tensão de natureza normal que a gente denomina pela letra grega sigma. E daí, para evitar que ocorra um colapso estrutural em decorrência da ação do mecanismo de falha de escoamento, a gente faz a imposição do mantra da disciplina que tem regido nossos projetos. Esse mantra nos aconselha que a tensão atuante deva ser menor ou igual à tensão admissível. Uai, como nós temos tensões de naturezas distintas, a gente calcula a tensão atuante através de uma tensão equivalente usando o critério de von Mises. E se vocês se recordam, o critério de von Mises estipula que a tensão equivalente seja obtida ao combinarmos o quadrado da tensão normal com o quadrado da tensão de cisalhamento multiplicado por 3, e que esses dois resultados sejam somados e tenham sua raiz quadrada extraída. Portanto, do lado esquerdo da equação, eu mostro a tensão equivalente obtida através do critério de von Mises. E daí, obviamente, a gente impõe que essa tensão atuante equivalente seja menor ou igual à tensão admissível. A tensão admissível, por sua vez, é obtida dividindo-se uma tensão limite de falha por um coeficiente de segurança. Ora, se a gente não quer experimentar a falha por escoamento, a tensão admissível será obtida ao dividirmos a tensão limite de escoamento do material do parafuso por um coeficiente de segurança que nós vamos intitular coeficiente de segurança no aperto. E nós vamos denominá-lo NAP. Ô, gente, se eu falar coeficiente de segurança no aperto ou coeficiente de segurança na montagem, ou da fase de montagem, eu estou me referindo exatamente à mesma variável que é o NAP, tá legal? Daí, agora vamos particularizar o cálculo dessas tensões. Eu vou usar os recursos previamente conhecidos da resistência dos materiais para o cálculo das tensões. E aí eu te pergunto, como é que a gente calcula a tensão normal quando a gente tem um componente sujeito à carga axial de tração? Sabemos que é a força atuante dividida pela área da seção resistiva. Ora, nós sabemos que a força de tração atuante no parafuso durante a montagem é justamente a força de aperto. E no caso dos parafusos de fixação, como eles podem ter trechos que sejam sem rosca e outros que tenham rosca, por segurança, nós vamos usar a área da seção resistiva AS no cálculo da tensão normal. Muito bem, daí surge a segunda pergunta. Como é que a gente calcula a tensão de cisalhamento quando temos um componente de seção circular sujeito a torque? A gente sabe que a tensão tal vai ser calculada através do torque aplicado dividido por π vezes o diâmetro ao cubo dividido por 16. Obviamente, o torque atuante é o torque de aperto e, por segurança, nós usaremos o menor diâmetro da seção do parafuso, que é o D3. E aí, como a gente está acostumado, a gente sabe que esse valor de π d ao cubo dividido por 16 dá aproximadamente 0,2 vezes d ao cubo. E aí, turma, se vocês prestarem atenção, do jeito que a fórmula está apresentada, ela está idêntica ao que a gente estudou em parafuso de movimentação. E isso acontece, obviamente, porque o fenômeno é o mesmo. Em parafuso de movimentação, a gente tem o parafuso sujeito a torque e a força axial, só que em algumas ocasiões a força axial de tração e em outras ocasiões a força axial de compressão. No caso do parafuso de fixação, a situação é similar, porque a gente também tem o parafuso sujeito a torque e a força axial, só que a força axial aqui é sempre de tração. Todavia, em parafusos de fixação, nós temos uma diferença significativa no que se refere à aplicação desse torque. Olha que interessante, porque independente do número de chapas que a gente tenha, vocês concordam que sempre vai haver uma divisão desse torque de aperto em duas superfícies? Vamos considerar esse exemplo aí. Vai haver um atrito entre a superfície da parte inferior da porca com a chapa superior e um atrito entre a superfície inferior da cabeça do parafuso e a chapa inferior. Portanto, esse torque de aperto ele é dissipado em duas superfícies de atrito. Então, por isso, e somente por isso, no caso da tensão equivalente calculada pelo critério de von Mises, o torque de aperto ele é dividido por 2, ou multiplicado por meio.
Tá legal? Então esse aí é o critério do escoamento que deve ser aplicado e verificado na fase de montagem. Legal demais. Outra coisa, esse coeficiente de segurança de aperto ou de montagem, ele tem que ser maior ou igual a 1, porque isso indica que o parafuso não falha durante o processo de montagem. Então só para ficar um pouquinho mais bonitinho, né? Eu vou agora limpar a tela e mostrar para vocês o critério do escoamento na montagem com todas as variáveis que nós trabalhamos até agora. E falando ainda sobre a questão de falhar ou não durante o processo de montagem, quero fazer uma analogia porque uma pessoa pode às vezes não saber qual que é o torque de montagem de um parafuso. Daí, nessa situação, imagine que uma pessoa utilize um cano e acople esse cano na ferramenta de montagem. Isso tornaria o cano um prolongador da ferramenta, aumentando assim o braço da alavanca. E daí, se essa pessoa aplicar essa mesma força manual, pelo fato de termos um prolongador, isso com certeza vai ampliar o torque de aperto, e aí isso pode acontecer de uma maneira que cause falha por escoamento do parafuso durante o processo de montagem. E daí, turma, matematicamente, vocês identificariam esse evento de falha ao aplicar o critério do escoamento e o coeficiente de segurança de aperto resultasse em um valor que fosse menor do que 1. Agora, eu quero te mostrar um diagrama dessa situação. Esse diagrama exibe claramente o que eu acabei de comentar com vocês. Aplicamos o torque de aperto TAP, os parafusos comprimem as chapas com uma força de intensidade FAP e as chapas tracionam os parafusos com uma força de intensidade FAP. Percebam, por favor, que nas chapas existe uma compressão que eu marquei com essas forças, na verdade com esses vetores em azul, e no parafuso acontece uma força de tração de igual intensidade, chamada de força de aperto, que eu marquei em vermelho. Agora eu vou isolar o parafuso fazendo um diagrama de corpo livre dele. Veja que, como todo diagrama de corpo livre, eu isolei o corpo e marquei os esforços recebidos. Então, em termos de torque externo, é aplicado ali na cabeça do parafuso um torque de aperto. Em relação ao desenho clássico, eu acabei invertendo porque lá no desenho o trecho roscado está na parte de cima do parafuso e aqui nesse meu desenho o trecho roscado está na parte de baixo do parafuso, mas dá na mesma. Então olha só, o torque de aperto ao ser aplicado externamente pela ferramenta de montagem vai ser equilibrado através do torque resistivo entre a cabeça do parafuso e a chapa. Esse torque resistivo entre a cabeça do parafuso e a chapa se configura num torque de escora, tal qual aconteceu com os parafusos de movimentação. E também aparece um torque resistivo entre os filetes do parafuso e da porca. E no caso do torque resistivo entre os filetes do parafuso e a porca, se configura um torque T1, tal qual aconteceu também com parafusos de movimentação. Então, o torque externo de aperto TAP é igual à soma de T1 com TE. A gente pode e deve confirmar isso através da confecção de um diagrama de esforço interno solicitantes do parafuso. Agora, turma, como eu já expliquei para vocês o diagrama de esforço interno solicitantes de parafuso de movimentação, aqui nessa disciplina de parafuso de fixação eu vou apenas aplicar o DE e S para nossa situação. Agora, turma, para a aula não ficar muito grande, eu também vou apenas te mostrar que o torque de aperto ele é calculado através dessa fórmula aqui. E daí, turma, na próxima videoaula eu vou te explicar do que se trata essa constante de aperto denominada K de AP e também vou te explicar um pouquinho melhor sobre essa questão do torque de aperto, força de aperto, diâmetro nominal do parafuso. E como de costume, eu sempre te apresento as variáveis que são usadas nessas formulações. Turma, eu também recomendo aqui nessa legenda quais são as respectivas unidades que devem ser utilizadas nessa formulação. Gente, na próxima videoaula eu vou dar sequência a essa questão da fase de montagem e aí eu vou te explicar o sentido físico do K de aperto. Valeu!